Naquele tempo, o rei Davi estava em seu palácio, sobre os terraços altos de Jerusalém, enquanto seus homens estavam no campo de batalha, lutando pela nação de Israel. Era o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi, o homem escolhido por Deus, havia permanecido em casa. Seria este o início de sua queda como líder? Ele, que havia sido ungido pelo Senhor com óleo sagrado, estava prestes a cruzar uma linha invisível, uma fronteira entre o chamado divino e os desejos terrenos. O que Davi faria a seguir mudaria para sempre o destino de sua casa e de seu reino. Ele sabia. No fundo, ele sabia que estava prestes a pecar. Mas a atração por aquela mulher era como uma força invisível que o puxava, como um abismo que o chamava para dentro de si. O rei ignorava, porém, que cada escolha gera consequências, algumas tão profundas que nem mesmo os maiores reis podem prever. A noite passou, mas o desejo de Davi não. Ele tentou desviar sua atenção com outras tarefas, mas a imagem de Batseba perseguia sua mente como um eco que se recusava a silenciar. Ele sabia que era errado, sabia que ela era casada, e mais ainda, que o marido dela era um de seus soldados mais leais. Mas Davi não conseguiu resistir. A cada dia que passava, o pensamento em Batseba crescia dentro dele como uma sombra que se estendia pelos corredores de sua alma. Ele sabia que a decisão de chamá-la ao palácio era errada, mas se justificava diante de si mesmo. Sou o rei, talvez isso não seja tão grave assim. Com essa desculpa gravada no coração, Davi enviou seus mensageiros para trazê-la. Batseba recebeu o chamado com surpresa e confusão. Porque o rei, o homem mais poderoso de toda a nação, estaria interessado em uma mulher comum como ela. Mas havia uma coisa que ela sabia com clareza: ninguém recusava um convite do rei. E assim, sem questionar, como era esperado de qualquer súdita, ela foi ao palácio. Davi estava ansioso enquanto aguardava sua chegada. Ele sabia que ela viria, mas não sabia como lidar com o que sentia. Quando finalmente ela entrou, um silêncio estranho encheu o salão. Ambos sabiam, mesmo sem palavras, que algo estava fora do lugar. Ela entrou com respeito, talvez até com temor. Afinal, ele era o rei, e sua palavra era como lei. Davi a recebeu com um olhar indecifrável. Seria admiração, culpa, desejo, talvez um pouco de tudo. Ele a convidou a sentar-se e, por alguns momentos, tentou agir como se fosse uma simples visita. Você é a esposa de Urias, não é? Perguntou o rei, já conhecendo a resposta. O nome de Urias pairou entre os dois como uma espada invisível. Urias, o guerreiro fiel, que naquele exato momento estava no campo de batalha, lutando por Israel e por seu rei. Davi tentou afastar esse pensamento. Mudou de assunto, buscando tornar o ambiente mais leve. Você é muito respeitada. Seu marido é um grande homem, disse ele enquanto a observava. Batseba agradeceu educadamente, mas estava desconfortável. Não entendia por que havia sido chamada ali e, talvez, uma suspeita começasse a nascer em seu interior. Davi, porém, não era um homem comum. Ele sabia como usar palavras. Sua posição de rei, somada ao carisma que o acompanhava desde sua juventude, o tornava quase irresistível. Ele começou a conversar sobre coisas simples, mas o tom foi mudando aos poucos. Então ele começou a elogiá-la abertamente. Você é uma mulher extraordinária, Batseba. É fácil entender por que Urias é tão devoto a você. Ela permaneceu em silêncio, talvez tentando decifrar as intenções por trás de suas palavras, mas logo elas ficaram claras. O rei se aproximou, e naquele instante, Batseba percebeu que não havia saída. Recusar um pedido, ou resistir, poderia trazer consequências imprevisíveis. Davi sabia que ela estava vulnerável. Sabia que tinha o poder de decidir como aquilo terminaria. Mas ele não parou. Seguiu em frente.
cruzou uma linha que jamais poderia ser desfeita. O rei se aproximou, quebrando a distância entre eles. Seus olhos estavam fixos nela. Suas palavras se calaram, substituídas por um silêncio pesado. Um silêncio que dizia mais do que qualquer discurso jamais poderia dizer. Batseba estava vulnerável. Ela sabia que estava diante do homem mais poderoso de todo o Israel. Um homem que, com uma única palavra, poderia mudar para sempre o seu destino. E ele era o rei. Mas, naquele momento, não era o líder justo que seu povo conhecia. Era um homem dominado pelo desejo. Quando Davi a tocou pela primeira vez, Batseba não protestou. Não porque desejasse aquilo, mas porque sabia que não tinha escolha. Era o peso do poder absoluto. Ele a segurou com firmeza, mas também com um cuidado que parecia contradizer o pecado que estava prestes a cometer. Para Davi, aquele momento era um misto de desejo e justificativa. Ele sabia que era errado, mas permitiu que seu coração o enganasse como se fosse algo inevitável, algo que ele não podia controlar. Naquele quarto, o que começou como palavras foi se transformando em algo mais profundo, mais intenso e mais perigoso. Foi um momento em que os limites foram ultrapassados, onde o desejo sobrepôs a razão e o poder, a moralidade. Foi o tipo de ato que carrega em si uma marca que nunca desaparece. Para Batseba, era impossível esquecer a sensação de ser levada a algo que ela não queria, mas que não poderia recusar. Para Davi, o peso daquele momento ficaria escondido em seu coração, como uma sombra que ele tentaria ignorar. Quando tudo terminou, havia um silêncio esmagador. Davi observava Batseba se vestir e, pela primeira vez, parecia perceber o que havia feito. Mas ele não disse nada. Ele era o rei. E naquele momento, isso parecia suficiente para justificar qualquer coisa. Batseba deixou o palácio com o coração pesado, carregando consigo a lembrança daquele encontro. Era o início de algo que não poderia ser desfeito, algo que não ficaria enterrado por muito tempo. Alguns dias depois, uma mensagem chegou até Davi. Apenas 3 palavras que o fizeram perceber que seu segredo não ficaria escondido. Estou grávida. A vida agora exigiria dele algo mais do que apenas arrependimento. Ele precisaria enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas o preço seria muito maior do que ele poderia imaginar. Davi não conseguia tirar os olhos daquela mensagem. Era apenas uma questão de tempo até que as pessoas começassem a fazer perguntas. O povo, seus conselheiros, Urias. Só de pensar no nome do homem que arriscava a vida no campo de batalha, lutando cegamente por um rei que havia traído sua confiança de forma tão brutal, Davi sentia um nó no estômago. Mas, em vez de arrependimento, sua mente começou a maquinar um plano. Ele precisava encobrir o erro, custasse o que custasse. Chamou seus conselheiros e ordenou que Urias fosse trazido de volta do campo de batalha. Diga a ele que preciso de um relatório sobre o progresso da guerra, disse Davi. Mas a verdade era muito mais sombria. Ele esperava que Urias fosse para casa, passasse a noite com Batseba, e assim, ninguém jamais questionaria de quem era o filho. Quando Urias chegou, estava cansado, mas ainda assim orgulhoso de servir ao rei. Entrou no salão do trono com a mesma dignidade que levava para o campo de batalha. Meu rei, o que deseja saber? Perguntou Urias, sem imaginar que o homem sentado diante dele havia acabado de traí-lo de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Davi fez perguntas sobre a guerra, fingiu interesse em detalhes que ele já conhecia. Mas, enquanto Urias respondia, o peso da situação só aumentava. Davi tentou disfarçar, tentou não olhar nos olhos daquele homem honrado, mas era como se Urias carregasse uma luz que expunha a escuridão no coração do rei. Você trabalhou duro, Urias. Por que não volta para casa esta noite? Descanse. Fique com sua esposa, sugeriu Davi, com um sorriso que parecia quase convincente. Quase. Mas Urias recusou.
Ele não era o tipo de homem que colocava o prazer acima do dever. Como posso ir para casa enquanto meus companheiros estão no campo de batalha, arriscando suas vidas? Não, meu rei. Ficarei aqui, no palácio. Foi como se a faca que Davi segurava estivesse virada contra ele. A integridade de Urias era uma afronta silenciosa à traição de Davi. Cada palavra que saía da boca de Urias parecia um lembrete de que ele era um homem melhor do que o próprio rei. Davi tentou novamente no dia seguinte, oferecendo vinho e insistindo para que Urias descansasse. Mas Urias permaneceu firme. Quando Davi percebeu que não poderia manipulá-lo, algo dentro dele mudou. O homem que um dia escrevera salmos de arrependimento e amor a Deus, agora estava mergulhado em uma escuridão que parecia sem fim. Se Urias não iria encobrir o pecado por vontade própria, Davi faria isso de outra forma. Davi escreveu uma carta. Com mãos trêmulas, mas decisão firme, selou o destino de um homem inocente. Na carta, ele ordenava a Joabe, o comandante do exército, que colocasse Urias na linha de frente da batalha mais violenta e então recuasse, para que Urias fosse morto. Entregou a carta ao próprio Urias, o homem que carregaria sem saber sua sentença de morte. Urias partiu sem desconfiar de nada. Leal até o fim, cumpriu sua última missão com a mesma honra que sempre demonstrara. Quando Joabe leu a carta, compreendeu o que o rei desejava. E mesmo sem entender completamente os motivos, obedeceu. Na batalha que se seguiu, Urias foi colocado no ponto mais perigoso. E, como Davi previra, ele caiu. A notícia chegou ao palácio alguns dias depois. Urias estava morto. Davi suspirou, mas não de alívio, e sim de culpa abafada. Ele acreditava que o problema estava resolvido, que o pecado havia sido enterrado junto ao corpo do homem que ele traíra. Mas os olhos de Deus estavam sobre ele. A história não termina com o silêncio da morte, mas com a voz da justiça divina que se ergue, e ela viria com força através do profeta Natã.